Olá, tudo bem? Seja bem-vindo, bem-vinda ao Eurocomics, que é o canal do YouTube que adora um quadrinho europeu, principalmente aqueles, né, que são feitos na Bélgica e na França com sotaque francês. Mas hoje a gente vai fazer uma exceção para esse quadrinho brasileiro sensacional, O Elísio, Uma Jornada ao Inferno, de Renato Dalmaso, da Avec Editora, cuja história se passa na Europa. E já que se passa na Europa, a gente não tá tão fora assim do nosso target, né? Pois é, essa HQ que tem cara de banda desenhada de bebê, tem como tema a participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial, conflito planetário que aconteceu entre 1939 e 1945, tratando especificamente dos soldados brasileiros que foram enviados à Itália para lutar contra o nazifascismo e defender a democracia e acabaram encontrando a Itália quase totalmente destruída. E a gente lembra que essa participação do nosso país na guerra aconteceu apesar de estarmos na época sob o comando de um regime ditatorial, o Estado Novo de Getúlio Vargas, que era simpático aos países do eixo, Alemanha e Itália. Mas isso aconteceu por uma questão de pressão popular e razões econômicas entre Estados Unidos e Brasil que vão ficar para um outro programa. E tinha também o Japão, né? Terceiro país do eixo, que não faz parte desta história, que se concentra no fronte europeu. Em O Elísio, Uma Viagem ao Inferno, a gente acompanha o jovem Eliseu de Oliveira e seus colegas pracinhas através de uma história real que foi descrita pelo jovem Eliseu inicialmente em 1945 ao jornalista Altino Bondesan para o Jornal de São Paulo e compilada posteriormente no livro Um Pracinha Paulista no Inferno de Hitler. Depois, o incrível relato deste rapaz de São José dos Campos foi resgatado em 2011 pelo historiador Douglas de Almeida Silva através de um trabalho de conclusão de um curso de história que serviu de referência para este quadrinho. Nesta obra, miséria, violência, crueldade, fome, sede e barbárie fazem parte da rotina destes jovens expedicionários através de uma dramática experiência que vai marcar a vida deles para sempre. E por incrível que pareça, ainda há espaço para um pouco de romance na história. A história flui e leva o leitor diretamente, para o horror da insanidade da guerra. Cada quadro da HQ é como se fosse uma tela de pintura que nos leva a um realismo quase fotográfico. Então, a gente é abraçado, por este enredo chocante e acaba se envolvendo com ele. Uma coisa muito legal que eu achei é que tem alguns diálogos, em inglês, em alemão, em italiano e francês, que não ganharam tradução por parte do autor, fazendo com que o leitor, sinta um pouquinho na pele a dificuldade de comunicação entre os indivíduos de diversas nacionalidades que estiveram envolvidos nessa história. Tinha gente ali de vários países. Olha, são passagens que não fazem diferença para a compreensão da obra como um todo, mas se alguém tiver curiosidade de entender essas palavras estrangeiras que aparecem no quadrinho, pode ainda pesquisar depois por conta própria, o que vai ser uma agradável missão de enriquecimento cultural e o leitor ainda vai sair da sua zona de conforto, Uma maravilha. Isso que eu ouvi do próprio autor é muito importante. É um quadrinho lindo da Avec Editora, super bem cuidado, com 96 páginas e miolo em papel couché que ressaltam o trabalho artístico do Renato. E olha só o lindo autógrafo do autor para mim, que beleza! Pois é, uma bela dedicaça, como dizem os franceses. E para fechar, tem uma curiosidade. Nesta semana eu estava me deslocando para o trabalho, eu tinha que saltar na estação Carioca do metrô aqui no Rio de Janeiro e entretido, com a HQ, eu passei dela, indo parar na Presidente Vargas 2 estações depois e por pouco eu não chego atrasado. Olha, mas foi por uma boa causa, não? E a gente adorou essa HQ, O Elísio, Uma Jornada ao Inferno, da Avec Editora, do Renato Dalmaso. Talvez tenha sido uma das melhores que a gente leu nos últimos anos. Em 2019, com certeza foi. E por falar no autor, é o próprio, o Renato Dalmaso, de O Elísio, Uma Jornada ao Inferno, que vai dar um depoimento agora para o Eurocomics. Renato, prazer ter você aqui. Fala PH, fala galera do Eurocomics, beleza? Meu nome é Renato Dalmaso, sou quadrinista e ilustrador aqui de São Paulo e estou lançando a minha primeira HQ, chamada O Elísio, Uma Jornada ao Inferno. Tá? Essa HQ foi lançada com o apoio do PROAC e da Secretaria de Cultura do Estado de São Paulo
por meio de edital, o PROAC ele premia alguns projetos e financia esses projetos para serem lançados. E também com o apoio da AVEC, que é a minha editora atual. O Elísio conta basicamente a história do soldado Eliseu de Oliveira, que na Segunda Guerra Mundial ele é convocado para ir para a guerra, vai para a Itália, e lá ele encontra o país destruído, a população prostituída, fome, desespero, tudo que a guerra proporciona está retratado aqui. Não vou me alongar muito nas explicações, até porque qualquer coisa que eu falar aqui é spoiler, tá? A HQ foi toda pintada em aquarela, que é a técnica que eu mais me adapto para fazer, tá? Não há arte digital aqui, todas as páginas são pintadas à mão. E digital mesmo só os balões, né, e as letras que são feitas digitalmente, mas o resto tudo pintado à mão, certo? Bom, como é que se deu o projeto, né? Como é que surgiu essa questão do Elísio e da Segunda Guerra Mundial em forma de quadrinhos, né? Eu, desde criança, sempre quis fazer um quadrinho de guerra, porque eu sempre fui um consumidor muito assíduo de tudo que se refere ao tema de guerra, não só a Segunda Guerra Mundial, mas, por exemplo, Guerra de Secessão, Guerra Civil, Primeira Guerra Mundial, Guerra do Vietnã. Então eu sempre fui muito ávido por todo o material de guerra. Então eu lia livros, quadrinhos, games, consumia filmes, séries, tudo que se relacionava à guerra eu gostava muito, né? Desde criança. E eu sempre tive a ideia de fazer algo de guerra, fazer uma HQ de guerra. Eu já desenhava, gostava muito de desenhar, já desenhava bem na época, né? Já me destacava na escola, assim, desenhando e tal. E eu sempre tive essa ideia. Um dia eu vou fazer uma HQ de guerra, um dia eu vou fazer uma história em quadrinhos de guerra. Não sabia se seria sobre a FEB, se seria sobre outros exércitos e tal, mas eu tinha essa ideia de fazer algo sobre a guerra. Bom, o tempo passou, né? A vida acaba levando a gente para outros caminhos. Eu tive que trabalhar, né? Pagar as contas, ajudar em casa e tal. Eu fui trabalhar em outras áreas, nada a ver com arte, nada a ver com quadrinhos. Trabalhei no varejo durante muitos anos, virei gerente de loja e... Enfim, tive que pagar minhas contas. Mas a ideia sempre estava na minha cabeça, sempre pensando, um dia eu vou fazer, um dia eu vou montar, eu vou desenhar e vou fazer. De uns 8, 9 anos pra cá, eu comecei a amadurecer essa ideia com mais força. Eu falei, eu preciso fazer isso, cara, eu tô ficando velho e não fiz, eu não posso, né, não fazer. Isso aí tá na minha cabeça desde que eu nasci, praticamente, cara, quando eu era criança, eu preciso fazer isso, né? Então eu comecei a me preparar, comecei a fazer cursos, aí eu comecei a fazer curso de desenho, curso de pintura, curso de quadrinhos, né, de ilustração e tal. Comecei a tentar me especializar na técnica que eu escolhi, que era a técnica de aquarela e tal, ver artistas, me influenciar, tudo, para poder fazer a melhor HQ possível, né? E há 8 anos atrás eu não tinha condições de fazer o que eu fiz hoje, o que eu estou lançando agora. Eu desenhava tudo, mas era mais amador, né? E hoje já estou num nível um pouco melhor. E eu só realmente lancei a HQ quando eu estava num nível artístico razoável, que eu achava que estava legal. Acho que aqui tá bom para lançar, né? Eu não queria fazer uma coisa meia boca. E aí, paralelo a isso, comecei a fazer pesquisar sobre a FEB, pesquisar sobre a Segunda Guerra Mundial, sobre vários temas e tal. E eu falei, não quero retratar um exército que eu não conheço, um exército alemão, um exército inglês, um soldado francês. Cara, o Brasil, né, participou talvez do maior evento do século XX, que é a Segunda Guerra Mundial. O Brasil teve uma participação muito digna na Segunda Guerra Mundial, foi um exército muito importante na liberação da Itália, e isso não é abordado em lugar nenhum. Em sala de aula não se fala, ou se fala ridicularizando. Muitas vezes em filmes, quase não tem filmes sobre essa participação do Brasil. Não há literatura, quadrinhos, um ou outro aí e tal, talvez mais antigo, né? E eu falei, não, cara, esse tema merece uma obra. Eu não sou cineasta, não tenho verba, né, para fazer um filme, não conheço a mídia, eu vou fazer quadrinhos, que foi o que eu sempre tive na minha cabeça. E aí, pesquisando sobre o tema, buscando histórias para poder contar, eu me deparei com a história do soldado Eliseu de Oliveira, que era uma monografia do historiador chamado Douglas de Almeida Silva, aqui de São José dos Campos, e eu curti muito a história. Eu falei, cara, essa história merecia ser contada. Eu acho que é uma história relevante, né? Muita coisa pode ser abordada nessa história.
E aí eu entrei em contato com o Douglas, pedi autorização, posteriormente pedi autorização para a família e tal. E aí, beleza, eu comecei a desenvolver o roteiro, né? Só que eu trabalhava nessa época ainda e não tinha muito tempo para fazer, né? Então levou muitos anos para poder sentar, fazer um roteiro, fazer um conceito de personagens, fazer todo o esqueleto do Elísio. Mas no ano passado eu comecei a realmente a botar para quebrar aí, eu saí do meu emprego, foquei nessa carreira de quadrinista, nessa carreira de ilustrador, né? Larguei de mão de tudo e foquei nisso e falei, não, isso aqui ou vai dar certo, ou sei lá, se não der certo, eu viro hippie, entendeu? Então, realmente peguei firme, né, para poder fazer o Elísio. E escrevi, né, no PROAC, ele ganhou também, consegui receber uma verbinha, o que me deu um pouco de segurança para poder lançar ele, né? E aí foram 8 ou 9 meses, mais ou menos, de labuta aí na confecção das páginas, pintando, desenhando, tudo. Depois mais 1 mês e meio, 2 meses para letterar, diagramar, tudo e ir para gráfica, tá? E agora, só esperar agora ver se vai vender, né? Ver se vai bem nas vendas. Se for bem nas vendas, quem sabe vem o próximo aí. Ele foi pensado para ser banda desenhada, tá? Mas devido a vários problemas aí, até de orçamento, assim, acabamos aí decidindo por fazer no formato menor, né? O papel tá muito caro e tal, e acabou mudando um pouco o formato dele aí. Mas tive muita influência de quadrinho europeu, né? Na época que eu comecei a fazer ele, eu só estava lendo quadrinho europeu, né? Então, é muita influência. E foi pensado para talvez, quem sabe um dia, se tudo der certo, poder ser vendido na Europa, tal, não sei, né? Se receber boas críticas aí, se a galera gostar, quem sabe, né? Tive bastante influência de vários artistas para fazer esse quadrinho, né? Tive influência aqui do DJ Jones, no Fruto Estranho. Não é quadrinho europeu, né? Mas o DJ Jones tem um trabalho aquarelado muito bonito que eu utilizei assim de guia, de referência, muitas vezes, para poder fazer o Elísio, né? Eu tenho influência também de vários artistas europeus, né? Sérgio Top, acho que todo mundo conhece, né? Maravilhoso Sérgio Top, também tem um trabalho aquarelado incrível, impressionante, assim como, não menos impressionante, a arte dele em nanquim. Usei também muito Era a Guerra de Trincheiras do Tardi, esse quadrinho é muito bom, sobre a Primeira Guerra Mundial. Curto muito o Serpieri, tá? Mestre sagrado, espetacular, Paulo Serpieri. Nino Manara, mestre também absoluto. Usei muito Hal Foster como inspiração, apesar também de não ser europeu, mas Hal Foster é maravilhoso. E logicamente o maior de todos, Mr. Alex Ross, que talvez seja a minha influência mais direta. Logicamente, né, guardando as devidas proporções, porque cada artista faz de acordo com as limitações, com a sua capacidade técnica e sua personalidade também. Então nunca vai ficar igual o Alex Ross, o Hal Foster e tal. A gente faz um mix ali, um caldeirão de influências e colocar isso tudo dentro de um caldeirão ali e sai mais ou menos o que saiu no Elísio. Beleza? Acho que tá longo demais esse vídeo, galera. Vou parar por aqui. Um abraço a todos. Então é isso, valeu Renato Dalmaso pelas palavras sobre o Elísio, Uma Jornada ao Inferno, que é uma história sensacional, comovente, dramática, forte, impactante, né? E desconhecida pelas novas gerações. Não só as novas gerações, mas tem muita gente que não conhece essa parte da história tão importante do Brasil. Então é isso, mais uma vez agradecendo ao Renato Dalmaso, o autor, pela participação neste vídeo. A gente volta no próximo capítulo do Eurocomics falando sobre o novo Spirou em Berlim, que é o Spirou do Flix. Até o próximo capítulo. Tchau, tchau!